Dragon Ball, o anime mais popular de todos os tempos que foi muito maltratado nos últimos anos. Mas tem uma boa notícia pra vocês. E se você sempre gostou de Dragon Ball, sempre gostou do Goku, sempre gostou da adrenalina das batalhas, das histórias, aquele sentimento vai voltar e melhor do que nunca. Afinal, este é o vídeo mais detalhado e mais completo, apesar de curto, sobre a última obra deixada pelo autor Akira Toriyama. Exato, o Dragon Ball que Akira Toriyama sempre quis fazer com as suas ideias originais e seus aprimoramentos, porém ainda não tinha chegado a hora. E no seu momento mais maduro e mais experiente, já enfrentando problemas de saúde, ele nos abençoou com essa obra incrível, nos dando o seu último ato de entretenimento de uma mente tão criativa e tão brincalhona, e apesar disso, extremamente genial. Este lançamento está muito perto, e quando falo muito, é muito mesmo, já vai lançar em outubro, ou seja, mais ou menos daqui a 2 meses, que comparado aos 6 anos que esperamos, um novo anime de Dragon Ball é pouco tempo demais, e aquela era que todo mundo acompanhava o Dragon Ball Super e era incrível, pode voltar agora ou até melhor, e vocês vão ver por que melhor, e porque os comentários desmerecendo o anime ou julgando pela aparência são infundados e não tem muito a ver. Akira Toriyama se foi, porém ele deixou um tesouro pra trás. O roteiro deste novo Dragon Ball, que vem pra substituir o Dragon Ball Super e será a história verdadeira de Dragon Ball, pelo menos pros fãs que rejeitaram o Dragon Ball Super como uma sequência da saga Majin Buu. Nessa semana, a Shueisha, empresa detentora dos direitos autorais de Dragon Ball, começou os trabalhos de divulgação em massa do seu novo lançamento, até sair um trailer, personagens novos divulgados, além de detalhes da trama e novos trechos da animação de Goku. Agora se prepare, porque eu vou começar a mostrar que apesar de você ter assistido Dragon Ball, provavelmente você não absorveu nem 10% da história que ocorre fora da terra de Dragon Ball Z, onde se passará a nova temporada Dragon Ball Daima. Porque no anime é até mencionado, mas eles falam de forma muito superficial e sem os complementos posteriores do autor que foram lançados, mas só aqueles fãs mais hardcore pesquisaram. Quase ninguém fala sobre, e aqui no YouTube eu nunca vi um vídeo satisfatório sobre. Então eu vou contar pra vocês o ouro dessa história, Dragon Ball Daima, o novo, de forma resumida, breve, usando como base a base do anime Daima, que é o Dragon Ball Z, pegando ele como um todo e as informações já divulgadas da continuação, o próprio Daima. Assim como também me baseio nas palavras oficiais do Akira Toriyama, as fontes oficiais como o próprio site de Dragon Ball, que foi lançado há uns 5 anos, e diariamente liberam as notícias mais quentes do momento. Raramente é algo relevante, mas alguém tem que olhar pro Japão e fazer a boa, e nesse caso fui eu, então vamos lá. Já falei demais. Saindo da Terra do Dragon Ball, temos o Universo 7. Os universos são numerados de 1 a 12. Até aí a maioria sabe. Aqui neste mundo de Dragon Ball Daima, Goku ainda não tem consciência de que existem outros universos, isso também não interessa muito a nossa nova história. Planetas como o Namekusei, o planeta do Senhor Kaiô e a própria Terra serão descartados nessa trama majoritariamente, e a história se passará em um lugar do universo que não fica perto das galáxias que conhecemos. Mas como isso é possível? Exato. Eu falei que vocês ainda não tinham dimensão total da coisa, mas vou explicar, então prepare a mente para a explosão mental que vem imediatamente. Olha para essas bolinhas. Essa bolinha azul é o Universo 7, onde Goku mora, e todos os acontecimentos até então aconteceram aqui. Ele é um dos 12 universos sobreviventes do ataque de raiva que Zenyo teve, que levou à destruição de 6 universos que foram subtraídos dos 18 anteriores, sobrando os 12 de hoje. Como os outros universos não interessam muito para essa história, e os planetas do Universo 7 também não, é importante localizar onde se passam os eventos revelados no trailer Daima. Por isso eu procurei bastante no Dragon Ball Z e todos os guias oficiais escritos pelo Akira Toriyama, e com base nessas pesquisas eu achei no Daisenshu 4, Daisenshu 7, Dragon Ball Landmark e Dragon Ball Super Exciting Guides explicações do Akira Toriyama de como ele imaginou o universo como uma grande esfera, dividida em 2 metades, a metade inferior, que representa o mundo dos vivos, e a metade superior, que representa o outro mundo, ou o cosmos, com o inferno situado entre as 2 metades. Diferente do Dragon Ball Z e do Dragon Ball Super, o Dragon Ball Daima vai explorar bem mais as fatias do universo e da criação do Akira Toriyama, até porque ele mesmo desenvolveu. A figura que está aparecendo na tela é um mapa teórico em forma de diagrama, que tenta dar um conceito para todas as entidades do Universo 7 de Dragon Ball, incluindo como funcionam os sistemas, o cosmos, os planetas, as galáxias, o paraíso, o inferno, as luas e os lugares sagrados e a vida. Lugares sagrados que serão importantíssimos e que foram muito desperdiçados na saga Majin Buu, e como Daima é uma continuação da saga Majin Buu, como se o Dragon Ball Super não existisse, no final vou falar que fim vai levar o Dragon Ball Super, vamos ter uma exploração melhor agora. O círculo completo, esse círculo maior, representa o Universo 7. Todos os ovais coloridos, que a gente pode ver 3 com interrogação e um com o círculo vermelho N, tudo isso dentro desse círculo maior representam os setores do universo. O centro do círculo maior representa a área sagrada, que inclui os planetas e as estrelas dos Kaioshins. Os Kaioshins serão muito importantes no desenrolar da história de Dragon Ball Daima, até porque pra mim eles são até mais importantes que os deuses da destruição, porque o papel de destruidor é chegar lá e destruir, beleza, mas o papel de criador precisa de uma combinação extremamente específica para dar origem a um Kaioshin. Por isso os Kaioshins nascem deuses e os deuses da destruição têm que se tornar deuses. Dentro de cada setor está um grupo de galáxias que cada Kaioshin supervisiona. A saga de Goku e seus amigos lá no Dragon Ball Z ocorre principalmente na Galáxia Norte, que é supervisionada por um Kaiosama. Vocês sabem quem? Exato, o Kaiô do Norte, juntamente com o Kaioshin do Leste e o Uro Kaioshin, aquele Kaioshin velho, que são responsáveis por todos os 4
4 setores, inclusive o próprio setor norte. Como o Dragon Ball Z não aborda, pouco se sabe sobre os outros setores, exceto que, há milhões de anos, o Majin Buu chegou e espalhou o terror e a destruição neles, matando os Kaioshins do oeste e norte, e absorvendo o Kaioshin do sul, que deu origem aos poderes do Super Buu, e o Supremo Kaioshin, que deu origem aos poderes do Buu gordinho e fez com que ele não fosse mais tão pura maldade. Afinal, o Supremo Kaioshin era bonzinho. Restaram apenas 2 Kaioshins, o Kaioshin do leste e o Uro Kaioshin, que é um ancestral que foi aprisionado na Espada Z por Bills. Não sabemos se Bills terá participação nesse anime, mas provavelmente se ele aparecer, vai ser muito mais pra frente. Tão provável quanto isso, ou mais, que ele não apareça. Este círculo vermelho no oval cinza representa a galáxia do norte, do setor do norte, onde fica a Terra e onde grande parte da trama de Dragon Ball acontece. Quando prestamos atenção, podemos ver a maioria desses eventos narrados na própria saga Majin Buu e também nos guias oficiais escritos pelo autor. A saga Majin Buu antecede diretamente o Dragon Ball Daima, e como falado, descarta a história do Dragon Ball Super como continuação, colocando o Daima no lugar. Mas você poderá entender a situação do Super no final do vídeo, porque é bem satisfatório, e muita gente acha que o Super acabou, que deu problema pro Super, tá sendo substituído, mas é o contrário. O Daima é a melhor notícia possível pro Super e você vai entender isso aqui. Se possível, aperte o botão hypar neste vídeo para ajudar a elevar Dragon Ball na plataforma aqui do YouTube. É muito importante, e claro, clique no gostei também. Como o Dragon Ball Daima não acontece nas galáxias tradicionais que estamos acostumados, podemos analisar todas as outras várias opções de planos de existência possíveis, mas olhando para os cenários oficiais divulgados no site e no trailer, é possível perceber um ambiente de fogo. Muitos vão pensar de cara que o novo anime então se passará no inferno, afinal temos o céu como um possível destino futuro para o novo time Z. Uma ideia intrigante de trama, mas na verdade não é nada disso. A história se passará no Makai, a área mais isolada do universo, e se formos analisar minuciosamente, podemos perceber que a história nos levava para a galáxia norte, no setor norte, e agora para a parte mais isolada. Não dá para falar que o Akira escreveu isso aqui sem norte, simplesmente a história se passa no fim do mundo. O Makai não é o inferno, ele é além disso. E bom, não é a primeira vez que ouvimos falar disso em Dragon Ball. Daburá, além de um capanga de Babidi, era o próprio rei do Makai. Não apenas o ambiente de fogo sugere o Makai, como também as divulgações de novos personagens que têm os designs idênticos aos famosos Makaishins de Dragon Ball Xenoverse, Heroes e outras franquias de jogos de Dragon Ball. Glório, um novo personagem anunciado como um pistoleiro que ajudará Goku em sua nova jornada do Makai, tem um visual extremamente semelhante a Mira, vilão de Dragon Ball Xenoverse, Heroes, Legends e outros jogos de Dragon Ball. Daima pega aqueles personagens queridos da série e os leva para uma nova jornada, totalmente no clima de aventura, tipo Dragon Ball do Antigo Testamento ou até um pouco do Dragon Ball GT. Só que bem melhor porque o GT o Akira Toriyama nem se deu o trabalho de fazer o roteiro. Mas aqui eles também são transformados em crianças e aparentemente têm a maior parte daqueles poderes espalhafatosos retirados, sendo provavelmente introduzidos com o desenrolar da história e o crescimento dos personagens, ou o novo crescimento. Bom, mas isso tá longe da nova temporada do anime de Dragon Ball Super que muitos fãs esperavam e estavam ansiosos, principalmente quem se deu o trabalho de ler o mangá, que apresenta vilões celebrados como Moro, Granolar e Gas. Mas isso pode não necessariamente ser uma coisa ruim. Mas sabe o que é ruim? A calvície todos os dias destruindo a sua autoestima. Bom, você já tá cansado daquela calvície que te deixa chateado na hora de sair? Sempre precisa usar um boné ou pentear de um jeito que disfarce o máximo possível? Saiba que isso é totalmente normal. Quase 75% dos homens que sofrem com queda capilar se sentem menos confiantes, especialmente ao lidar com o sexo oposto, superando até mesmo preocupações com peso, aparência e ortodontia estética. Entender o poder que o cabelo pode ter sobre a sua autoestima. Todo mundo conhece alguém que é levemente calvo e depois de um tempo sem ver aquela pessoa, ela já aparece super careca, simplesmente por deixar os cuidados pra depois. Mas esse processo é natural e metade dos homens lida com a calvície diariamente. Para te ajudar com essa questão, a Manual é referência no tratamento contra a queda capilar. Com a Manual você tem acesso a tratamentos personalizados para o seu caso específico, com produtos exclusivos para cada um dos clientes. Além disso, um diferencial incrível da Manual é o acompanhamento clínico sem custos extras e de forma ilimitada. Os resultados começam a aparecer a partir do 4º mês de uso, e não importa se você está nos estágios iniciais ou em casos mais avançados de queda capilar, a Manual já tem a solução certa para você. Além disso, a Manual oferece frete grátis e entrega discreta, para sua comodidade e privacidade. Para conseguir esse benefício, acesse o site da Manual que está na descrição deste vídeo e conheça casos de sucesso de homens como você que mudaram de vida com a Manual. Com o meu cupom BLAST40, escrito da forma que está na tela, você já terá 40% de desconto no primeiro pedido, mas essa oferta é por tempo limitado. Então visite enquanto ainda dá tempo, porque a sua autoestima vale cada fio do seu cabelo.
Dragon Ball Daima não é o que os fãs esperavam, mas calma aí. Dragon Ball Super também não alcançou a popularidade de Dragon Ball Z, mas ainda assim, muitos fãs passam a gostar da série, olhando como uma continuação mais fiel que o Dragon Ball GT. O Super trouxe momentos incríveis, como as transformações do instinto superior de Goku e até do ego superior de Vegeta, que refrescaram um pouco aquela fórmula do Super Saiyajin Blue. Mesmo com muitas críticas, muitos consideram os arcos recentes do mangá de Dragon Ball Super, especialmente o arco de Moro, como alguns dos melhores trabalhos da série até hoje, contando tudo. Porém, o Dragon Ball Daima trouxe uma surpresa inesperada. Ao invés das batalhas intensas e dos deuses da destruição que estamos acostumados em Super, o Daima apresenta uma estética infantil que lembra o Dragon Ball GT. Isso foi suficiente para preocupar e até aqueles que se entregam mais fácil ficaram desesperançosos completamente do anime, principalmente aqueles que cresceram com a série e agora têm expectativas diferentes. A transformação de Goku em criança em GT foi um ponto negativo para muitos, e ver isso acontecer de novo em Daima levantou dúvidas. Mas por que Dragon Ball Daima não é apenas outro Dragon Ball GT? Bom, diferente do GT, em Daima não é só Goku que vira criança, mas todo o elenco de Guerreiro Z. Isso abre espaço para momentos de comédia com os personagens como Mestre Kami, Mr. Satan, e também traz uma dinâmica nova para Vegeta e Bulma, Goku e Tite e vários outros personagens. Além disso, o envolvimento direto do Akira Toriyama em Daima é um ótimo sinal. Quando tem Akira Toriyama no nome, não vai ser ruim, nunca vi inclusive. Ao contrário do GT, que era mais só para ganhar dinheiro, Toriyama aqui estava profundamente envolvido na criação das histórias e dos designs, o que garante uma qualidade mais alinhada com a visão original do criador, aquele cara que mais entende de Dragon Ball, obviamente. Isso tudo nos leva a uma das coisas mais interessantes, que para muita gente, até quem vai odiar o Dragon Ball Daima, vai agradecer pelo anime ter sido lançado. Então vou explicar como o Daima pode beneficiar o Dragon Ball Super. Akira Toriyama, com suas próprias palavras, afirmou que Daima, abre aspas, se aproximará dos mistérios do mundo de Dragon Ball, fecha aspas, sugerindo que a série será canônica e impactará a história principal, aquela do Dragon Ball Z, sendo uma continuação válida para a saga Majin Buu. Embora a estética de Daima possa parecer infantil, aqui chega o ponto principal. Isso pode liberar o Dragon Ball Super para se tornar mais adulto e explorar novos territórios, como por exemplo as HQs americanas. E como vimos, o Akio Yoko, produtor atual de Dragon Ball, fundou uma empresa para gerir as novas coisas de Dragon Ball, e provavelmente vai ser essa parte do público mais adulto, ou até do público que gosta de histórias de super-heróis. Afinal, ele quer lucrar com o dólar, a moeda americana, e lá o que é popular, super-heróis, Marvel. Então Dragon Ball tá meio que virando uma história de super-herói no Dragon Ball Super, diferente do Daima, que vai ser Dragon Ball mesmo. Mas o Super também pode terminar como Dragon Ball mesmo, afinal, com certeza o Akira Toriyama já deu as orientações de como deve terminar. Isso pode abrir caminho para que novos personagens como Goten e Trunks assumam papéis principais lá no Dragon Ball Super, enquanto Goku e Vegeta podem continuar a brilhar em Dragon Ball Daima. Mas não é só isso, o Daima, em quesito história, qualidade, pode surpreender muito, porque embora ele não seja a continuação do Dragon Ball Super, que muitos esperavam, ele tem o potencial para ser uma série interessante. O Akira Toriyama estava muito animado com o projeto, o que era um ótimo sinal. Todos os visuais de todos os trailers são impressionantes, e a série pode trazer efeitos positivos pro anime e mangá do Dragon Ball Super. Este anime está sendo lançado para celebrar os 40 anos do início do mangá de Dragon Ball, com muitas referências às raízes da série e uma atmosfera mais leve e humorística. Isso pode ser exatamente o que a franquia precisa, oferecendo uma nova perspectiva enquanto celebra seu legado, trazendo uma história nova para novos públicos que posteriormente poderão acompanhar o Dragon Ball Super. E o pessoal que já acompanha o Dragon Ball Super é o pessoal que já acompanha Dragon Ball há muito tempo. E esses fãs podem, entre aspas, apadrinhar as novas pessoas que estão chegando para a franquia Dragon Ball, nunca deixando a chama de Dragon Ball apagar. E esse é o motivo da minha visão otimista. Deixa o like aqui no vídeo, é muito importante. Não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades de Dragon Ball Daima, já tá chegando. Quando chegar o primeiro episódio, vocês vão saber onde assistir, como assistir, a minha review na hora, a análise, talvez até a reação, muito conteúdo sobre o Dragon Ball Daima. Então esteja inscrito aqui no canal, que é muito importante. Obrigado pela companhia durante todo esse tempo do vídeo. Eu sei que meus vídeos são mais longos, então muito obrigado pela atenção. E comente embaixo como você acha que eu poderia melhorar os meus vídeos, o que eu poderia trazer pro canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, agradeço de coração. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Fico por aqui e fui!